pessoal, como vocês estão? Hoje o cenário é um pouco diferente. Nós estamos em uma das salas de simulação realística, onde realizamos os cursos da Atlas Educacional. Mas o assunto é outro. É para falar da primeira temporada do podcast Falando em Saúde. Uma ideia que a equipe da Atlas teve para trazer mais informação e conversar um pouco mais com você. Agora eu te convido a assistir os melhores momentos dos 11 primeiros episódios. O engasgo ou obstrução da via aérea tem sido um assunto muito comentado recentemente, inclusive com a Lei Lucas, que obriga as escolas a treinarem primeiros socorros parte dos seus colaboradores. O bombeiro Fernando Viana conversou com a gente sobre esse assunto e lembrou que sempre chamar por socorro é a melhor das opções. Temos basicamente dois grupos vulneráveis para o engasgamento. Eu considero os bebês e os idosos. Esses dois públicos, essas duas faixas etárias, né, onde é mais comum ocorrer a asfixia, ali, a obstrução da via aérea por corpos estranhos. O vídeo já está na tela. É um vídeo, uma desobstrução num bebê. Isso. Imagina um bebê de 0 até 1 ano. Foi identificado que ele não respirava, se realiza, coloca de barriga para baixo, no antebraço, a cabeça mais baixa o resto do corpo e realize 5 tapas entre os ombros. Imediatamente vira de barriga para cima, localiza o centro do peito e 5 compressões com 2 dedos na vertical. Para o adulto, as técnicas são diferentes, mas é possível que todo mundo aprenda também? Para o adulto houve uma atualização, isso é recente, pouco ainda difundida, bem parecida, né, com a de bebês. Atualmente, nós temos 3 técnicas para desengasgo, onde seja golpes dorsais, ou seja, tapa nas costas, compressões abdominais e compressões torácicas. As atualizações informam que utilize pelo menos 2 dessas técnicas, alternando entre elas, que o sucesso é maior. Exatamente via telefone que a grande maioria desses bebês são desengasgados. O atendente do 193, do 192, do 190 é treinado para que oriente o solicitante a realizar de forma adequada o desengasgamento, a desobstrução da via aérea, especialmente estamos tratando do bebê. Em alguns casos, o socorro vai até a vítima. Sempre o socorro vai até a vítima, mesmo dizendo, ele começou a respirar, mas o socorro ele vai até o local. É porque é muito rápido, né? Se essa técnica não for bem desenvolvida ali naquele momento, não dá tempo, é o tempo de atendimento, né? Quanto tempo que demora da identificação do sinal, do chamamento, até chegar no local, né? É o tempo de... Tempo-resposta. Tempo-resposta, obrigada, tinha esquecido esse termo. É fundamental. É o tempo-resposta. Então, se dependendo do tempo-resposta de 10 minutos, não dá tempo. A pessoa vai ficar muito tempo sem respirar, vai entrar numa parada respiratória que vai evoluir para uma parada cardíaca. O Viana também participou de outro episódio contando pra gente um pouco sobre a sua experiência no Corpo de Bombeiros. Quando chegamos no local, estava a mãe com diversas escoriações e a criança de 5 anos, onde o ônibus havia passado em cima do quadril dele e da perna. Ele tinha exposição de vísceras, fraturas expostas, fêmur, no pé, na pelve, e ali muita gente no local, mas vamos dizer assim, o que chamou mais atenção foi quando eu me aproximei dele, ele falou, tio, eu vou morrer? Aí você fala, calma, estamos aqui para te ajudar. Qual é seu nome? Meu nome é Alex. Não, calma, Alex, nós vamos te ajudar. Não, mas eu vou morrer, tio, eu não queria morrer. Calma, fica tranquilo, hein? Vamos te ajudar. Aí começamos os procedimentos, uma emergência extremamente grave. Fizemos as imobilizações, estabilizações, chegou a unidade de esporte avançado, aonde ele foi transportado para a unidade de emergência, só das clínicas de Ribeirão Preto, unidade de emergência, e ali no momento a médica que nos atendeu, a doutora Raquel, ela falou, realmente é muito difícil, é um acidente, são lesões muito graves, muito difícil ele sobreviver. Mas foi. Isso por volta de 1h30 da tarde, por volta de 18 horas, eu fiz contato lá no hospital e perguntei como estava.
o menino. E se ele tinha chances, né, de voltar a andar. Logo foi no início de carreira ali, bastante inocente nessa parte. A enfermeira respondeu para mim: não estamos preocupados se ele vai voltar a andar, estamos preocupados se ele vai sobreviver. Aí você fala: nossa, não, é muito grave, né? Mas tudo bem. E aí, passaram um tempo, aí fala: ó, ela acabou de ter mais 2 paradas cardiorrespiratórias, a chance fica mais difícil. Mas ele foi revertido. Alguns dias depois, fiz contato novamente, né, com medo de ouvir falar que o menino havia falecido. Aí, ó, não, ele está em observação, sedado, está com toda a região abdominal aberta, porque foram muitas lesões. E ali ele ficou por uma semana exposto, né, as vísceras, tudo aberto para procedimentos ali. Na outra semana, ó, nós vamos fazer sutura, fechar. Quando feito isso, precisou uma nova abordagem, porque teve novos sangramentos, e ficou um pouco agitado e sedou novamente. E aí, com o passar do tempo, comecei a interessar em perguntar sobre ele. E aí, né, me informaram: ó, ele acordou, está recebendo tratamento aqui. Nossa, que bom, que maravilha, né? Graças a Deus. E enfermeiras, né, chegaram a comentar: mas ele é um menino diferente, era próximo do Dia das Crianças, ele recebeu alguns brinquedos lá. Ele perguntava às enfermeiras, né: eu queria brincar com esse brinquedo, eu não queria morrer, eu queria brincar com esses brinquedos, queria estar ali junto com meus coleguinhas. Então, calma, estamos aqui para te ajudar. E aí foi passar o tempo. E eu lembro que depois de uns 2 meses e pouco eu atendi uma emergência grave, um acidente de trânsito, onde uma moça sofreu uma amputação parcial traumática no pé e conduzimos para o HC. Chegando lá, eu falei: hoje eu quero visitar o Alex. Perguntei: ó, esse menino assim, acidente, procuraram na ficha? Nada. Falei: não é possível, não tem nenhum com esse nome, passei o nome completo dele e nada. Aí chamaram a assistência social e perguntaram: e o menino assim? Ah, não, já teve alta. Eu falei: o quê? O atendimento no trauma é complicado e exige bastante do profissional. O enfermeiro Igor Isaac tem muita experiência e contou pra gente nesse episódio. O enfermeiro, para ele atuar no atendimento pré-hospitalar, ele tem que ser conhecedor do trauma, né? Grande parte das ocorrências que a gente atende hoje, ela está ligada ao trauma, né? Temos as ocorrências clínicas, ginecológicas, psiquiátricas, enfim, vários tipos de ocorrências que a gente atende aí no nosso dia a dia. E o trauma, ele faz parte dos atendimentos que nós realizamos. Se envolve com o paciente, não tem como não se envolver, a gente é ser humano, né? Então acaba se envolvendo com a situação. Mas recentemente teve um fato que, assim, tá na minha memória até hoje, né? E eu acredito que vai perpetuar por muito tempo. Que foi aquele acidente com o ônibus que teve em Monte Alto, né? Numa cidade aqui próxima. Claro que toda a cena chama atenção, o mecanismo de trauma chama atenção. Quando entra a ocorrência para nós, a adrenalina já sobe, né? Então a gente já começa a se envolver com a ocorrência desde o momento do chamado, né? Mas essa ocorrência propriamente dita me chamou muita atenção a paciente que a gente atendeu, né? Foi uma paciente assim que estava ainda com vida, né? Tinha um sangramento importante arterial, tinha um trauma vascular importante, né? Uma paciente seletiva para o suporte avançado, para a gente poder instituir medidas avançadas naquela paciente. E a primeira coisa que ela falou para mim quando eu peguei, né? Quando a gente começou a atender, ela falou assim: não me deixa morrer. Vendo toda aquela situação. Olha, chega a arrepiar, assim, não tem como não se envolver, Não tem como não se envolver com uma situação dessa. E dentro de uma cena desse porte, você acaba atendendo 2, 3, 4 pessoas dentro do suporte avançado, né? Dentro de uma cena de múltiplas vítimas. E, infelizmente, a gente não consegue ficar só com uma vítima. Nós damos assistência para uma vítima, depois vamos para a próxima e vamos avaliando uma por cada vez, né? Uma de cada vez. Mas essa paciente em si me chamou muita atenção. Porque a primeira palavra dela não foi perguntar de alguém, não foi perguntar de pertence, que é muito comum, né, doutora? Sim, muito comum. Que a gente tem essa experiência. Perguntar de outras pessoas, de pertences, de como tá o veículo, enfim. É comum isso acontecer. Mas a primeira frase que ela me falou foi: não me deixa morrer. É impressionante o quanto as pessoas lutam pela vida.
E importante o trabalho dos socorristas em cenas de acidente. Falando nisso, no 10º episódio do podcast, nós conversamos com um gestor de tráfego viário. Faz um gestor de operações viárias. O gestor de operações viárias, acho que, indubitavelmente, em primeiro lugar, ele precisa cuidar de pessoas. São elas que trarão os resultados assertivos e esperados. Eles são o elo forte desse time e não tem como deixar de, em primeiro lugar, cuidar das pessoas, dos membros da equipe. E aí, em segundo plano, o gestor de operações viárias ele precisa ter uma análise crítica das situações e dos cenários em rodovias, trazer situações, levantar problemas nas rodovias e trazer planos de ações para minimizar ou mitigar ou até mesmo neutralizar os problemas e os riscos que envolvem esse organismo mecânico mais letal que nós temos no Brasil. Infelizmente, hoje no Brasil, mais de 25 mil vidas são ceifadas em média em todas as rodovias, falando em todo o Brasil. Logicamente que as rodovias concedidas pelos planos de concessão e de exploração rodoviária, elas tendem a reduzir esses números, mas ainda assim são números que podem ser melhorados. O gestor de operações viárias, ele precisa estar atento a esses números, as causas de acidentes, verificar e fazer investigação dessas causas para analisar se existe algo que poderia ser feito ou que pode ser feito para evitar que outros acidentes com a mesma natureza, com a mesma amplitude aconteça em um determinado ponto na rodovia. Ele precisa ter uma interface muito transparente com autoridades públicas e políticas. É importante fazer análises estratégicas também dos times, dos resultados, dos indicadores, fazer otimização do uso da frota e dos recursos da empresa, de modo que ele consiga extrair o ápice da eficácia do trabalho. Dentre outras ações diárias, sono, o máximo que o ser humano consegue é resistir. Vencer o sono, ninguém consegue vencer, a gente só consegue resistir. Então, deu sono, para onde está, tira um cochilinho ali de 20 minutos, 30 minutos. Um cochilinho de 20 minutos a 30 minutos, você consegue dirigir mais uma hora e meia tranquilo. Então, vai parando, para no posto, toma um café, lava o rosto. Se tiver uma base de apoio de alguma concessionária de rodovia, para por ali. Muita gente que resiste ao uso do cinto de segurança. E, infelizmente, assim, alguns acidentes que a gente se deparou com a vítima praticamente não tinha um arranhão, mas ela teve fratura no pescoço. Ela foi ejetada do veículo. Então, às vezes, um capotamento que, se a pessoa estava de cinto, ela poderia ter sobrevivido, mas ela estava sem o cinto, ela foi ejetada. Imagina uma pessoa que tem 1,90 passa por uma janelinha que tem 60 centímetros. Imagina o que não acontece no corpo dela. Outro episódio muito interessante foi com a doutora Viviane, e ela falou sobre dengue. Nos primeiros meses do ano, Ribeirão Preto já atingia números preocupantes da doença. Lembrando sempre que em caso de dengue, um médico, a assistência deve ser procurada. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, bastante grave. A grande maioria dos casos ela acontece de uma forma leve, mas tem um potencial de gerar muitos casos e esses casos evoluírem mal, com gravidade, inclusive o óbito. Inclusive, em 2019, a Organização Mundial de Saúde colocou como sendo uma doença entre as top 10 mais com importância em termos de visibilidade para a saúde de todos. É uma doença emergente e preocupante. A dengue, na verdade, ela é endêmica em vários países, principalmente nas regiões subtropicais e tropicais, Mas ela também vem se apresentando em regiões que, teoricamente, a gente esperaria que as temperaturas são mais amenas, Então, região europeia, Europa, Estados Unidos. Mas aqui, especificamente, falando em termos de Brasil e no município de Ribeirão Preto, a gente encontra um ambiente favorável ao desenvolvimento, à procriação das larvas, Então, por isso que a educação em saúde, conscientizar a população para que cada um cuide de suas casas, para eliminar esses focos de água parada, é determinante, Porque temperaturas altas e a chuva são um ambiente aí favorável para o desenvolvimento, a postagem dos ovos e desenvolvimento das larvas e até o desenvolvimento da vida adulta, que no caso, o vetor principal é o Aedes aegypti, Tem outros Aedes, mas o maior, o mais importante é a fêmea do mosquito Aedes aegypti. Então, o paciente tem que ter uma febre alta, geralmente de início agudo, E pelo menos mais 2 de outros sintomas, como
cefaleia, né, dor de cabeça, dor retroorbitária, dor no corpo, mialgia, artralgia, o exantema, né, as manchas vermelhas. E essa fala é muito preocupante, porque assim, ele fala que já sei, já tive dengue, já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que hidratar. Não é assim. O paciente que já teve dengue uma vez, quando ele tem uma reinfecção, uma infecção secundária pelo vírus da dengue, né, porque nós temos 4 sorotipos, a chance dele ter uma evolução pior é muito maior do que se ele tivesse tido uma prima infecção, nunca foi contaminado por um sorotipo, e de repente ele já teve dengue e ele vai ter novamente por um outro sorotipo. Os profissionais de saúde sempre devem se atualizar, isso é fato. Nesse episódio nós recebemos a doutora Débora, que manda muito bem em atendimento pediátrico. Ela falou sobre as novas diretrizes da sepse. A sepse, ela é uma infecção severa que leva a uma disfunção, uma perda da função orgânica de múltiplos órgãos do sistema do indivíduo, que é desencadeado sim por esse quadro infeccioso e que aumenta muito o risco de morte. Então, a sepse para o leigo nada mais é do que a infecção generalizada. Esse termo a gente conhece bastante. Exato. Ouve muito se falar de pessoas que estavam hospitalizadas e que acabaram com infecção generalizada. Isso é a sepse. É exatamente aquele paciente que eventualmente interna por conta de uma infecção urinária, uma pneumonia, e por uma questão individual do indivíduo, do hospedeiro, que a gente chama, e a relação dele com aquele agente etiológico, que pode ser uma bactéria ou eventualmente nem é uma bactéria, mas que normalmente está associado a infecções bacterianas, por alguma razão, ele vai fazer um desbalanço nesse equilíbrio do organismo e ele vai fazer uma infecção que sai do trato urinário, vai para o pulmão, vai para o sistema nervoso central, vai para o fígado, e isso é o que a gente chama de sepse, que a gente vai falar em vários momentos de disfunção orgânica. A minha realidade é uma realidade diferente. É o paciente que chegou no primeiro momento, eu já identifiquei que ele está diante de uma infecção severa, e eu já identifiquei que ele tem sinais de hipoperfusão tecidual, então ele tem sinais de choque, genericamente, e esse choque está associado a uma infecção, a um quadro infeccioso. Então, esse é o meu primeiro diagnóstico, grande diagnóstico sindrômico. E eu tenho que inserir este diagnóstico sindrômico dentro dessas definições. Então, é uma mudança de paradigma. A segurança do paciente começa desde o momento em que ele chega no hospital. E para ter certeza que vai correr tudo bem, o melhor caminho para a equipe é o treinamento. O Dr. Lucas Agra falou com a gente sobre esse tema. Então, quando alguém faz uma cirurgia muito linda, muito bonita, que separa gêmeos siameses, vai para o fantástico. Quando alguém faz algo muito difícil, aparentemente, porque a gente só considera difícil algumas coisas midiáticas, vai para a televisão. Mas a gente raramente considera que uma parte mais difícil do cuidado e muito mais importante é garantir a segurança durante toda a linha de cuidado. É todo dia eu garantir que o paciente não vai cair da cama, é eu garantir todo dia que o paciente não vai ter o medicamento trocado, é eu garantir todo dia que o paciente não vai fazer lesão por pressão, e eu garantir que esse paciente não vai ter infecção hospitalar, que é um dos grandes problemas de muitos desses casos midiáticos que a gente trata como coisas maravilhosas, acabam tendo essa complicação, mas não ganham a mesma dimensão dentro da mídia. Né? Nós temos um caso recente que aconteceu na região de um paciente em que num dia chegaram 2 homônimos, 2 pacientes com o mesmo nome no hospital. E no atendimento desses 2 pacientes com o mesmo nome, houve uma troca das pulseiras de identificação. Um desses pacientes morreu e o outro paciente foi embora no mesmo dia. Esse outro paciente que morreu, a família dele foi avisada de que ele tinha morrido, mas não era o paciente que tinha morrido, era outro, eles trocaram a pulseira. A família chorou, se organizou com velório, que eles eram de outra cidade do interior de São Paulo. Nossa, que transtorno. Vieram todos para cá, se organizaram todos, chegaram aqui, cadê? Não, mas não é o meu pai. Não, mas é que... Não é. Eu vi uma imagem recentemente na internet que virou até meme.
a pessoa que ia passar por cirurgia escreveu na perna, é esta, e na outra perna, essa não, para não confundir. Na verdade, isso faz parte de um protocolo, né, de cirurgia cirúrgica. Nesse meme, no caso, tinha sido feito pelo próprio paciente, né? Ele é inseguro ali, tipo, eu vou estar sedado, é para operar essa perna, a outra não. E faz sentido ele ter essa preocupação, apesar de que a Maricela está lembrando que isso faz parte dos protocolos de cirurgia segura. Então, que é o conceito de lateralidade. Então, o paciente chega antes de ir para o centro cirúrgico, já tem que ir identificado, esta sim, esta não. Isso é básico, tem que ir com essa identificação. Mas é claro que a gente vê, mesmo com estes protocolos bem definidos, obrigatórios, vários cenários de hospitais não cumpridos. E como parte fundamental no tratamento dos pacientes, vem o cuidado com as feridas. Elas podem ser de tipos e características diferentes. O profissional de saúde precisa saber identificar e tratá-las. Onde tem paciente acamado ou paciente com limitação de movimento, ela pode ocorrer, porque ela se dá pela pressão prolongada e não aliviada em qualquer parte do corpo. Então, como falou, né? Não é só um paciente que está hospitalizado, é um cadeirante, é uma pessoa que tem uma pode ser uma pessoa que está em de casa, né? Que tem uma certa limitação, Sim, precisa sim. ser tratada ali, acamada em casa. Não só acamado, mas, por exemplo, vou pensar, uma pessoa que tem alguma deformidade na perna que tem que usar uma órtese, né? Ou qualquer dispositivo do fisioterapeuta, uma tala. Esse dispositivo também pode causar uma lesão por pressão a qualquer momento que fique em contato com a pele e não alivie essa pressão. Então é um desafio em termos de cuidado em saúde, é um problema mundial, né? É um problema de saúde pública mesmo. E o tratamento para essas feridas? Além de todo o cuidado para que não retroceda, né? Quando há um tratamento contínuo e você vê que o paciente está melhorando, além disso, tem que ter também o cuidado para ele não regredir o tratamento. Olha, quando a gente fala de cuidado, não tem como falar disso sem falar um pouquinho de prevenção. A gente tem que conscientizar as pessoas da consequência de ocorrer uma lesão por pressão. Além de gastos, porque é caro tratar a lesão por pressão, o que tem que estar em mente é o prejuízo para o paciente, para a pessoa que desenvolveu essa lesão por pressão, independente se está numa instituição de saúde, né, internado, ou se está em casa, ou se é um cadeirante, porque diminui muito a qualidade de vida dessa pessoa e aumenta muito os riscos, como a Maristela já citou, risco de infecção, o risco de sangramento, a depender do lugar, de comprometimento de outras estruturas corporais, de outros órgãos. Então, pode virar uma bola de neve e que pode levar à hospitalização, se não for o caso, se o paciente estiver no domicílio, por exemplo, aumento do tempo de internação e o pior do desfecho, que é a morte. Tratando da recuperação de pacientes, a fisioterapia é muito importante. Nesse episódio, 2 profissionais contam pra gente que o papel da fisioterapia no tratamento de um paciente vai muito além da questão motora. A fisioterapia é uma antes e uma depois da pandemia, porque entrou uma massa gigante de profissionais também, que nem sempre tinham experiência e, assim, não tinha outros, vai vocês mesmo. E como era uma coisa muito desesperadora, muito urgente, a gente teve que aprender muito rápido as coisas, muito rápido. Então, por muitas vezes, a gente começava a virar uma referência da equipe assim, o médico não tá, mas chama o físio. Por quê? Porque a parte respiratória, que era o maior acometimento que tinha na época do Covid, a gente tinha desfechos muito positivos depois da nossa atuação. Então, era a gente identificar a necessidade de um alto fluxo, de uma VNI ou até da intubação precoce. Não adianta insistir com esse doente que ele vai entrar em algum momento uma falência respiratória. Então, assim, foi muito reconhecido nisso, mas graças a muito esforço e muito estudo da grande maioria dos profissionais, né? Foi muito intenso, né, a relação que a gente teve e de um senso de urgência. Então, era plantões de 12, 18 horas, você estava ali o tempo todo.
Então, tudo isso que eu estava explicando do ventilador, que às vezes você demoraria ali 1 ano para conhecer, a gente, sim, foi questão de semanas mesmo. Vamos, aprende. Porque tem um paciente ali que precisa do seu cuidado. Foi um período desafiador, mas eu acho que foi nessa parte de conhecimento, foi um período gostoso da parte de conhecimento. Porque a gente teve que se atualizar muita coisa, era pacientes graves, que a gente tinha que aprender algo que a gente não tinha tido vivência antes. Por exemplo, o prona era uma coisa que a gente pouco fazia. Quando eu entrei no hospital, eu tinha realizado uma prona. No período do Covid, a gente era 4, 5 no mesmo plantão. Sabe? Então, assim, você, a contraindicação, a indicação, o momento certo. Enfim, aí nesse período entrou-se muita gente que não sabia, que não tinha conhecimento, mas que precisava trabalhar. Então, junto com o atender o paciente, a necessidade do hospital, a gente também viu a necessidade, quem estava no hospital há mais tempo, de treinar aqueles que estavam entrando. A pandemia, então, os tava dois forjando profissionais. Exatamente. Ao vivo. Entrava, a gente trabalha no ambiente hospitalar, entrava profissional pra gente que trabalhava com a quiropraxia, que trabalhou muito tempo e é um profissional maravilhoso, mas na ortopedia mesmo, sabe? Ortopedia ambulatorial. Então, assim, e teve muita gente que se saiu muito bem, que gostou, que se aprimorou na área, hoje voltou para a área de ortopedia, mas, assim, na época, é realmente conhecimento, não basta só você querer, você tem que buscar atualização, você tem que querer saber aquilo. E em meio a tanto cuidado com pacientes, quem cuida dos profissionais de saúde? Ultimamente, nós vemos muitos casos de esgotamento mental relacionado ao trabalho. Mas os sintomas do burnout, eu tenho sintomas de estresse, porque eu estou estressado há muito tempo, mas aí o burnout, na base teórica, eu considero 3 pontos. Um deles chama de despersonalização. Não advindo da psicopatologia, que tem uma despersonalização que vem da psicopatologia. Essa despersonalização é uma insensibilidade as pessoas, tanto colegas quanto pacientes, onde eu tenho uma apatia, um distanciamento emocional muito significativo. Então eu posso ser mais reativo, mal educado, ou eu não me importar com nada. Não me importo com a demanda do meu colega, do meu trabalho, do meu líder. Então eu tenho esse distanciamento emocional relevante das pessoas envolvidas. Outro é uma sobrecarga psíquica e física. Eu vou ter uma sobrecarga mesmo disso, onde eu tenho falta de energia. E o outro ponto seria, eu tenho uma frustração muito grande com relação ao meu trabalho. Até alguns pacientes, eu percebo isso, eles têm frustração no trabalho e eles chegam falando assim, eu não gosto mais. Eu achei que amava ser enfermeira, eu achei que amava ser médico, era um sonho da minha vida. Hoje eu vejo que não é mais. Aí eu sei que a fala dele é de um sintoma de burnout, mas eu até indico assim, não vamos trocar de profissão, não. Porque eu sei que você ama. O seu sintoma é porque você está tão desgastado que você acha que tem que mudar de profissão. E dá para identificar quando é burnout? Quando que você chega, assim, numa conclusão? Sim, dá para identificar, embora o que a gente sempre fala, né, para psicólogos ou estudantes ou mais novos, o paciente nunca vem organizado e ele nunca sabe nem organizar o discurso dele. Ele chega e vai falando e a gente vai orquestrando e gerenciando esses sintomas, necessidades, essa subjetividade emocional. Mas aí a gente sempre começa com uma avaliação inicial, então eu vou sondando bem. Tipo, esse sintoma depressivo, que geralmente chega assim, né? A crise suicida, a ideação suicida, ou a crise, ou a tentativa, ou o humor que parou, ou o desempenho em casa mudou drasticamente, ou a ansiedade está atrapalhando muito. Aí eu vou investigando o porquê e da onde isso começou a vir, onde dá para entender se predominantemente vem do trabalho, ou se predominantemente vem de outros estressores. E nesse episódio em específico, nós não recebemos nenhum profissional de saúde, mas são pessoas que podem ser fundamentais. São advogados que atuam no direito médico e também no direito da saúde. E aumentou substancialmente as demandas judiciais por isso. Então hoje, quando um profissional da saúde, em geral,
o médico, um dentista, um psicólogo, ele pode, a depender, né? Não é essa regra, mas ele pode. São 3 processos que podem ter: uma ação criminal, a depender, né? Uma ação civil e uma ação administrativa no conselho de classe. Então, às vezes, uma conduta, um atendimento, ou até mesmo uma queixa, pode gerar esses 3 processos. E assim, como eu disse, não é regra, mas é muito habitual. Isso se vê hoje nos conselhos de classe, também o número de queixas sobre a atuação ética dos profissionais. Então, o profissional de saúde ele tem que se resguardar para isso, mas acaba gerando uma linha tênue ali entre ele se resguardar e ele se resguardar demais e acabar afetando a atuação dele. Primeira coisa, como qualquer profissional, ele tem que ser bem preparado. Primeira coisa. Não dá pra gente falar, não, olha, você é um generalista. Até pode ser um generalista. O advogado, quando se forma, ele é advogado. Ele não é, sou especialista na área X ou Y. O médico também, ele é médico. Ele se formou, ele pode fazer uma cirurgia, uma neurocirurgia. Ou ele pode fazer um curativo ali numa situação. Só que isso demanda o quê? Você precisa se capacitar para isso. O que é o médico, no caso, se capacitar? Fazer residência, sempre se atualizar com cursos. Isso vale para todas as profissões, tá? O advogado, o engenheiro, o psicólogo, o fisioterapeuta, enfim. Isso é importante. Então, respondendo assim, mais ou menos isso que você falou, ele tem que se resguardar, todo mundo tem que se resguardar. Mas uma pessoa com uma boa formação, ele vai saber os limites de atuação dele, até onde ele pode ir e o que é possível. E nem sempre ele deve ceder, o profissional, ele deve ceder à vontade do paciente ou do cliente. Até mesmo para não ser negligente, exato, perito. Porque ele vai incorrer nessas situações, imprudente, negligente, imperito, e isso é muito ruim para a sua atuação profissional, né? E vocês gostaram dessa primeira temporada? Então aguardem que logo mais vem a segunda temporada com novos convidados, novos assuntos. E se você tiver também algum assunto, algum convidado que acredita que vai somar muito conhecimento aqui com a gente, deixe nos comentários ou também nas nossas redes sociais. Até lá!